Fala aí, amigo investidor, amiga investidora, mais um vídeo para você aqui. Agora eu vou falar de fundos imobiliários. Fundos imobiliários são ótimos para quem quer dinheiro mensal, como se fosse um aluguel de um imóvel que você tem. Então vamos apresentar aqui 6 fundos imobiliários, grandes, inclusive aí em comparação ao IFIX. Mas eu vou te pedir aqui que você deixe seu joinha, porque isso é importante para eu saber se o vídeo está fazendo sentido para você. E eu vou falar aqui a frase do dia. A frase do dia é: seus sonhos não precisam de plateia, eles precisam de você. Qual é o seu sonho? O que você quer atingir? Comenta para mim nesse vídeo qual é o seu sonho. O que você quer? Quer mais dinheiro, mais saúde, mais alegria, viajar, um carro, uma casa própria? Qual é o seu sonho? Meu sonho é a liberdade financeira. Compartilho com você aqui o sonho de ter a liberdade financeira, porque liberdade é incrível. Agora eu quero saber o seu sonho. E para atingir o sonho, nada melhor do que ter fontes de renda. Quando se fala de fonte de renda, fundos imobiliários são ideais para quem quer rendimento mensal. Por exemplo, aqui, se você tiver 100 mil reais investidos em fundos imobiliários, isso te dará um retorno em média de R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300 reais todos os meses, isento de imposto de renda, a depender do fundo imobiliário que você vai escolher. Quando eu escolho o fundo imobiliário, eu olho alguns critérios, eu faço uma análise, eu volto alguns anos, eu vejo os pagamentos. Tá? Então, tem vários fundos imobiliários, eu acho que tem mais de 200, 300. Então, eu estou aqui para te ajudar a escolher vários fundos imobiliários. Tem outros vídeos de fundo imobiliário aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Então, para esse vídeo, eu escolhi fundos imobiliários maiores participações no IFIX. Tá certo? Peterson, o que é IFIX? Eu vou te ajudar e vou dar um Google aqui. O que é IFIX? O que significa IFIX? Vamos falar aqui então. Os FIIs, fundos imobiliários. Fundos consistem em uma alternativa de renda variável do mercado brasileiro focado no setor de imóveis. Assim, para quem deseja adquirir as cotas desta modalidade de fundo imobiliário, é interessante saber o que é IFIX. IFIX é um índice de fundos de investimento imobiliário. Resumindo, IFIX é um índice. Então eu peguei aqui os fundos com maior participação no IFIX. Então esse índice IFIX é um índice da bolsa referente aos fundos imobiliários conhecidos pelas siglas FIIs. Assim como existe o Ibovespa, para o mercado de ações existe o IFIX com o mesmo propósito para o fundo imobiliário. Então, Ibovespa, a gente está falando de ação. Quando se fala de fundo imobiliário, estamos falando de IFIX. Então eu escolhi aqui os fundos imobiliários com maiores participações no IFIX. O primeiro aqui é o KNIP11. A participação dele no IFIX é 6,54%. Veja que é um grande fundo, é um dos maiores. Os 6 que eu vou falar são os maiores fundos imobiliários. Depois tem aqui o KNCR11. A participação dele é 3,97%. Depois nós temos o HGLG11, a participação 3,52%. O HGLG11 é um fundo imobiliário de logística. Ele tem galpões logísticos. Então imagine aqui que você mora numa cidade grande, por exemplo, aqui São Paulo. Para chegar mercadorias até São Paulo, o trânsito não é fácil. Então essa mercadoria ela fica estocada próximo de São Paulo em galpões. Por exemplo, Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, grandes empresas deixam nos galpões próximos de São Paulo mercadorias para serem distribuídas. E aí os caminhões pequenos que podem entrar na cidade, tem restrição de horário, vão lá, pegam essas mercadorias e trazem para São Paulo. Então esses galpões são galpões que estão atrelados a fundos imobiliários. Por exemplo, o HGLG11 é fundo imobiliário de galpão. E tem fundos imobiliários que tem vários galpões em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. E esse monte de galpão logístico
Tem um dono? Tem vários donos. O dono é o fundo imobiliário, mas a gente é dono através de cotas. Então, a HGLG11 é um grande fundo imobiliário, é um bom fundo imobiliário. Beleza? Ficou a dica aí. Então, existe fundo imobiliário de galpão logístico, de CRI, de FOFs, de papel, de escola, de cemitério, de hospital, de lajes corporativas, shoppings, uma grande modalidade. E falando de fundo imobiliário de papel, o IRDM11, o Iridium, é um outro grande fundo imobiliário. O Iridium tem a participação de 3,32% do IFIX. O Iridium está custando algo em torno de R$100 e paga algo em torno de R$1 de provento mensal. Então veja aqui a grande vantagem de você investir em fundos imobiliários é essa receita recorrente. O outro fundo imobiliário, KNRI11. KNRI11, 3,52% de participação no IFIX. E um outro fundo imobiliário, CPTS11, com a participação de 3,26% no IFIX. Agora eu vou dizer aqui o que me atraiu no segmento de fundo imobiliário. Eu falei 6 para você. Desses 6, quais eu assim acho interessante a gente estudar? Todos eles. Os 6 aqui são bons. Os 6. Mas eu vou destacar 2 só para você, 3 para você atiçar a sua curiosidade. O deixa eu ver, KNIP11, dá uma olhadinha nele, HGLG11 e o IRDM11 Iridium. Dá uma olhadinha nesses 3 aí. Mas aqui todos os 6 que eu apresentei são bons. O que me atraiu nos fundos imobiliários, então, é a possibilidade de você investir em imóveis com pouco dinheiro. Esses fundos imobiliários que eu apresentei, geralmente a cota é algo em torno de R$100. Tem uns que é um pouco mais, porque se valorizam. Por exemplo, tem fundo imobiliário que é R$160. Tem fundo imobiliário que é 103, 105, 110, então varia um pouco. Então, a possibilidade de você investir em imóveis pode ser imóveis de tijolos, por exemplo, aqui o HGLG11, você está realmente investindo em ativo real, em tijolos, em galpões e com pouco dinheiro. Por exemplo, aqui R$160, você já compra uma cota. Então, com pouco dinheiro, você pode investir em grandes imóveis. Não é imóvel pequeno, não, são grandes imóveis. Imóveis espalhados pelo Brasil. Então, às vezes, você está me assistindo aí da sua cidade, no interior, e você pode ser dono de um imóvel em São Paulo, pode ser dono de um imóvel no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Santa Catarina, tá certo? Então, isso é o que me atraiu nos fundos imobiliários, a possibilidade de investir em imóveis com pouco dinheiro, ter uma receita mensal de proventos e o melhor de tudo, gente, acreditem, isento de imposto de renda. É uma grande vantagem. Agora eu quero que você deixe um oi pet, estou aqui, e me fala qual desses você gostou mais e eu vou repetir a frase do dia. Seus sonhos não precisam de plateia. Eles só precisam de você. Te vejo no próximo vídeo.